Fala turma, no vídeo de hoje a gente vai ver os três erros para nunca se cometer nos investimentos, certo? Fica no vídeo para você aprender. Então, começando por aqui, eh, eu peguei essa carteira de investimentos teórica aqui no site da Suno, tá? E aqui você pode ver que essa carteira está bastante diversificada em diferentes setores com diferentes empresas. Aqui a gente pode ver a Renner, que é do setor de vestuário. Por outro lado, a gente pode ver a Vivo, do setor de telecomunicações, MRV, do setor de construção civil, Itaú, do setor de bancos, CVC, do setor de turismo, certo? Entre outras, além de um pouquinho de renda fixa aqui. Então, o que é que essa carteira diversificada traz para a gente? Ela simplesmente diminui o risco, certo? O risco de você investir em apenas um setor, em apenas uma empresa. Se você pega seu capital e faz um, pratica diversificação nesse estilo, 6% em uma empresa, 5% em outra, você diminui muito o risco de você perder o seu dinheiro por algum motivo de falência da empresa, você perder todo o seu capital. Então, o primeiro erro a não se cometer quando você vai se investir é não diversificar os seus investimentos em, em setores diferentes, ou seja, você colocar todo o seu dinheiro muito concentrado em apenas uma empresa, certo? E como você pode ver aí nessa carteira está bem diversificado, isso diminui o seu risco, como eu já mencionei. E o segundo tópico que a gente vai ver é sobre os erros para nunca se cometer investindo, turma. É o erro número 2, que é muito cometido, colocar todo o seu dinheiro em apenas um ativo. A gente vai ver aqui agora nesse próximo slide, certo? Então, turma, voltando, olha só isso. Essa imagem eu recebi de um grupo de investimento que eu faço parte e olha só esse prejuízo, 523 mil reais, turma. O prejuízo de 89,96%. Ou seja, essa pessoa investiu 523 mil reais em apenas uma ação, certo? Com um preço de R$ 7,57 e a ação caiu para 76 centavos. Ou seja, a pessoa perdeu quase 90% do que ela investiu. Então, nunca cometa esse segundo erro, que é colocar todo o seu dinheiro em uma única ação, em um único fundo imobiliário, certo? E acaba a gente voltando para aquele primeiro tópico, diversificar entre diferentes setores e diferentes empresas. Já pensou se o coleguinha aqui que teve esse prejuízo, ele diversificasse o dinheiro dele, por exemplo, com essa carteira aqui teórica, será que ele teria perdido toda aquela grana? Carteira com 23% daquele dinheiro em renda fixa, 12 em outra empresa, 6 em outra, seria muito difícil que ele perderia todo o patrimônio dele, como foi que aconteceu, certo? Então, fiquem alerta aí para não cometer esse erro, colocar todo o seu patrimônio, ou como dizemos no popular, colocar todos os ovos na mesma cesta. Jamais cometam esse erro. E partindo para a terceira parte dos três erros que nunca devemos cometer nos investimentos, a gente vai ver o terceiro, que é escolher o ativo ou os ativos olhando apenas para um único indicador e ignorar os seus riscos. Eu vou usar de exemplo o caso do HCTR11, certo? Onde recentemente o HCTR11 caiu nada mais nada menos que
34%, certo? Então, as pessoas têm o vício que as pessoas que estão iniciando, às vezes têm o vício de olhar um único indicador isoladamente e pode correr esse risco aí do que aconteceu com o HCTR11, que teve essa queda aí de 34%, certo? Porém, ele sinaliza aqui para a gente que está pagando um dividend yield de 24,88% nos últimos 12 meses, o que é bastante interessante, mas a gente tem que entender que não devemos olhar apenas para esse indicador, beleza? E baseado em que a gente deve olhar, a exemplo, essa situação do HCTR, a gente tem que estudar a estratégia do fundo, a estratégia da ação, qual é a tese deles, o que é que o fundo vai praticar, certo? Antes de efetuar esse investimento aí. Por exemplo, no caso do HCTR11, se você, esse é o relatório gerencial do HCTR11, e aqui ele diz qual é a estratégia do fundo. É um fundo de crédito high yield, que significa alta rentabilidade, certo? Tem uma expectativa, como ele diz aqui, de retorno superior à média de mercado, mas para atingir esse retorno, ele vai estar exposto a setores e a operações de maior complexidade, certo? Ou seja, o risco será muito maior para ele poder alcançar esse retorno acima da média. E também o próprio fundo relata aqui para a gente por envolver maior potencial de rentabilidade a longo prazo, existe a exposição a riscos, certo? Risco esse que a gente deve analisar. Será que vale a pena a gente investir num ativo com mais risco? Será que esse prêmio, que seria o retorno, vale a pena? E a própria tese explica onde a gente está pondo os nossos pés. No caso desse HCTR11, produto com maior volatilidade e voltado para investidores de perfil arrojado. E aí vai aquele erro, terceiro erro que a gente mencionou, olhando o indicador isolado. Ah, esse fundo, essa ação está pagando 12% de dividend yield, eu vou entrar. Aí não analisa preço, não analisa a tese, não analisa a estratégia e corre um risco enorme. Nesse caso do HCTR, ele teve um CRI, certo? Que é um certificado de recebimento imobiliário, onde o fundo empresta recursos para desenvolvimento imobiliário, nesse caso, e aí ele fixa, indexa uma taxa, ó, eu vou te emprestar X e tu tem que me pagar com esse indexador aqui de IPCA mais 6 mais 4. E se essa empresa que tomou o recurso do fundo não pagar, acontece o que aconteceu com HCTR11, certo? E os cotistas sofrem, a distribuição por cota cai e você se prejudica. Voltamos para do terceiro erro para o primeiro. Então, você pode até ter um fundo desse de high yield, certo? De alto retorno, mas por que não ter outro fundo do mesmo setor, um fundo de papel com uma exposição, um risco menor, com exposição menor? E aí você vai balancear a sua carteira, não vai estar pondo em risco os seus investimentos, escolhendo um fundo apenas por um indicador, certo? E diversificando, você vai diminuir esse risco. Você pode ter esse fundo mais arriscado, sim, pode, mas é importante a gente volta para esse fator de diversificação, de balancear a carteira e não se expor tanto a um único ativo ou escolher um ativo apenas olhando num indicador isolado. Então eu espero que vocês tenham gostado, turma. Esses são os três erros para nunca se cometer para quem está investindo. Espero que esse vídeo sirva para vocês.
Vou pedir só para vocês se inscreverem aqui no canal, no card à esquerda. No card à direita vocês vão ver o último vídeo, certo? Vou pedir para vocês sentarem o dedo no like, se inscreverem no canal e muito obrigado pela atenção, turma. Até o próximo vídeo.